Sejam todos bem-vindos a mais um FUCast, o podcast da FUCAP. Só lembrando que o podcast ele vai ao ar toda quarta-feira, né? Um novo episódio é colocado aí nas nossas redes sociais, todos no YouTube, Spotify. Então, você que nos acompanha aí, assista, compartilhe, deixe seu comentário. Isso nos ajuda a progredir aqui com novos temas, com novas áreas de abordagem, enfim. Mas hoje o assunto aqui é transformação digital e inovação, né? Nós estamos aqui com duas pessoas ilustres. Eu sou o Valsemiro Nossa, né, o CEO aqui da FUCAP, e estou aqui com o Everson Mercedes, que é o CFO aqui da FUCAP. Bem-vindo aqui comigo, Everson. Obrigado, vai ser um bate-papo muito legal aqui, Valsemiro. E, claro, para falar desse tema de transformação digital, estou sendo duas pessoas ilustres aqui da SAP, né, SAP, também conhecido assim, que é o Gustavo Conrado, que é o CFO lá na SAP, e também o Kleber Carvalho, que é o Controller América Latina, né, da SAP. Bom, para começar, quem é o Gustavo Conrado e quem é o Kleber Carvalho? Falem rapidamente para a gente. Vamos lá, por favor. Opa, eu sou pai da Maria Eduarda e pai da Mariana, tenho uma de 9 anos, a Maria Eduarda, estou com a Mariana de 6 meses. Estou como controller da SAP para a América Latina faz 5 anos, na SAP há 5 anos. Eu sou cientista de computação, de formação. Aí saí da faculdade, trabalhei em investment banking, depois rodei algumas empresas de tecnologia, algumas americanas, e depois fui trabalhar com a M&A numa empresa brasileira, e depois do M&A a gente conseguiu montar o M&A, fazer acontecer, eu acabei assumindo a área de controladoria dessa nova empresa, e foi a minha transição oficial ali de tecnologia para finanças, para de controladoria, F&A, e estou nesse mundo aí já faz um tempinho já. Legal. Perfeito. Primeiramente, também obrigado pelo convite, segunda vez aqui na FUCAP, excelente trabalho que vocês têm feito. Pegando a mesma linha aqui do Clebão, sou o pai do Bernardo e do Rafael, de 10 e 6 anos. Estou como CFO da SAP Brasil, tem 3 anos e meio mais ou menos. E antes disso eu trabalhei 21 anos na IBM, entre diversos postos na IBM Brasil, América Latina. Também tive a oportunidade de fazer um assignment nos Estados Unidos, mas pareceu ali um trem bastante atrativo 3 anos e meio atrás. Resolvi embarcar nessa jornada e tem sido fantástico. Legal. Muito bom. Bom, SAP, né, é um nome bem conhecido aí mundo afora, principalmente aqui no Brasil, ou seja, uma empresa que trabalha com software empresariais, e desde grandes empresas, né, mas tem também segmentos aí de empresas menores também. E é claro, esse mundo, né, de informação, ele vem se transformando a cada década, cada vez mais, né? E a gente sabe que a SAP passou aí, fez toda uma jornada aí de uma transformação digital, de avanço nesse sentido. Queria que vocês falassem um pouco, começassem falando um pouco disso, né? O que foi feito lá na SAP, como é que foi essa jornada, né, dessa transformação toda? Não, perfeito. Se eu puder falar um pouco da jornada, acho que o Kleber consegue se aprofundar também com alguns exemplos do dia a dia. Mas eu acho que a coisa bacana é ver como a SAP usa a SAP, então até os próprios financeiros acabam tendo uma atuação mais ativa no mercado, porque a gente acaba também sendo porta-voz para clientes e parceiros de fato demonstrar o que a companhia já fez e para que serve aquela transformação digital, que todo mundo fala. Mas uma jornada de mais de 20 anos que a companhia começou com alguns pequenos passos, sempre acompanhando também a evolução das suas plataformas tecnológicas, que hoje nós já estamos no S/4HANA, que é a nossa tecnologia supra-sumo na nuvem, mas observando que de pouco em pouco a companhia foi percebendo como melhor utilizar aquela tecnologia, através de mudanças organizacionais, criação de centros de excelência, e aí fazendo um fast forward até os dias de hoje, mas que não é o fim da história, como que a companhia conseguiu criar times que nós chamamos de Global Finance and Administration. São times que fazem uma missão que nós podemos dizer, não de uma forma pejorativa, mas positiva, um trabalho padronizado, no sentido de alavancar o que o sistema tem de melhor
que são os processos embutidos. Em outras palavras, se você utiliza o sistema da forma como ele foi construído para ser utilizado, isso significa que você vai conseguir extrair mais eficiência e mais otimização. Que legal. Então, é meio que a plataforma, né, se eu posso dizer, né, tecnicamente vocês vão dizer melhor, ela já foi desenvolvida, ela já é desenvolvida justamente vendo os avanços nos processos dentro das companhias. Então, é meio que, porque muitas das vezes, né, quando a gente fala de implantação de ERP, a gente fala, poxa, eu vou colocar os processos da forma que está hoje na minha empresa, porque eu preciso que responda da mesma forma, só que numa plataforma diferente, um ERP diferente. Mas, caso aceitemos aí, né, as sugestões no momento do projeto de implantação, automaticamente as companhias já terão uma melhoria de processos. E aí eu vou puxar agora a sardinha para o Kleber aqui, porque, né, eu sei que é uma pessoa da controladoria. Como é que funciona, né, isso que o Conrado colocou nessa melhoria, né? Como é que funciona hoje? E imagino que o Conrado já até falou que vocês utilizam, né? É aquele negócio, né? Eu não vou vender algo que eu não utilizo, né? Não tem como. Como é que funciona essa melhoria de processo falando da atualidade, né? O Kleber, a gente está vivendo uma transformação digital, mas com muita informação ao mesmo tempo, muito dado ao mesmo tempo, né? Pô, sua formação tem uma base tecnológica muito boa, então como funciona isso dentro da controladoria hoje, esses novos processos, conforme o Conrado colocou? Essa grande transformação, a gente começou em finanças, né? Acho que eu só contar um pouquinho, nos últimos 20 anos, essa mudança tanto de estrutura, sistemas e pessoas, né? Acho que essa foi um pouquinho o ciclo que o tripé que a gente tentou seguir. Então a gente busca lá o uso de tecnologia para padronizar algumas entregas. Do lado de pessoas e processos, da abertura para a inovação, né? Então não só limitar ao formato de trabalho, mas também desenvolver, criar dentro do time espaço para inovação. E uma coisa que a gente conseguiu fazer, que a gente iniciou aqui no Brasil, faz uns 2, 3 anos, foi um programa de uso de inteligência artificial para fazer predição de vendas, por exemplo, né? Então, foi uma iniciativa que surgiu aqui no Brasil, então o uso de machine learning, então a gente pega todo o histórico de vendas que eu tenho por vendedor, por indústria, por produto, colocamos tudo aquilo dentro de um motor de machine learning para fazer predição de vendas por próprio, que no nosso negócio é algo super importante e super difícil, né? Então foi uma iniciativa que surgiu aqui na América Latina, a gente montou e teve um baita sucesso, primeiro para a gente melhorar a nossa predição, subiu para o global e hoje é um produto, né? Virou uma ferramenta dentro de finanças que é utilizado por todo o grupo, né? Então, tentando casar esses dois mundos, né? Então a gente vem desse processo de transformação, mas a gente não pode esquecer nunca das pessoas, né? Como é que eu fomento, como é que eu tento instigar os grupos a buscar esse processo, né? Então esse é um exemplo que a gente fez aqui e funcionou super bem. Legal. Assim, você já tocou aí na questão da inteligência artificial, né, IA, mas eu acredito que essa disseminação maior, né, de IA para a sociedade como um todo aí, ultimamente, né, isso tem de alguma forma instigado a avançar também dentro dos próprios sistemas lá na IA. Como é que é isso lá? Vocês têm um centro de desenvolvimento lá de pesquisa aí o tempo inteiro tentando, como é que eu ativo isso aqui? Como é que eu faço isso acontecer? O cliente está me exigindo lá, né? Como é que é isso no dia a dia de vocês? Se você pegar até o próprio portfólio estratégico da SAP, você vai ver que existe uma camada de aplicativos que podem ser utilizados, né? Soluções financeiras, gestão de recursos humanos, gestão de experiência de clientes, gestão de gastos de fornecedores, e isso tudo embarcado com o ERP. Então, através disso, você vai gerando não só atividades de eficiência e otimização, mas você vai gerando um data lake que é riquíssimo, que está tudo transitando através do seu ERP. Então, o que a empresa já vem fazendo e ainda reforçou para a sua estratégia de 2025 é que permeando todo
todo esse arcabouço de dados e aplicativos está a camada de inteligência artificial, né? Então, existe um exemplo principal que é, né, o nosso copiloto Joule, que foi feito para facilitar e otimizar a navegação pelo RP. Então, por mais que você possa transitar entre diferentes telas e relatórios, hoje uma das ideias é que você já fale direto com o copiloto em linguagem natural e que você já consiga fazer operações do dia a dia, como, né, se eu sou uma empresa de logística, olha, preciso mudar a rota da entrega XPTO. Você faz pelo copiloto e não tendo que transitar pelos diferentes processos de negócio. Fora outros exemplos que vêm sendo implementados, mas acho que voltando, né, ao centro da sua questão, é isso, a inteligência artificial já está permeada e, inclusive, é um dos principais pilares dentro da estratégia da companhia. Existe algum desafio, Conrado e Kleber, no dia a dia ali de vocês, né? Conrado como CFO da companhia aqui no Brasil, né? O Kleber no controle da América Latina. Como é que funciona, assim como nós, né, que dirigimos aqui uma empresa do setor de serviços educacionais, vocês estão ali à frente de uma empresa de tecnologia, mas tudo, nós temos pessoas dentro das companhias, né? Como é que funciona, né, esse processo de aceitação dessa mudança, dessa transformação? Porque você comentou aí sobre o HANA, né? Vocês fizeram transformação, assim como as companhias que já têm SAP vão precisar fazer essa mudança, né? Como é que foi essa mudança, até mesmo dentro da SAP? Para que as empresas, né, os gestores, as lideranças que estão nos ouvindo, que vão passar também por esse processo, eles entendam, né? Como é que foi, quais são as tomadas de decisões. Hoje você falou, né, que está em nuvem, né? Como é que foi esse processo de aceitação com o time, né? O Kleber, inclusive, o Kleber tem um time, né, espalhado aí pela América Latina. Acredito que você tem um time aqui. Como é que foi esse processo de aceitação e como é que vocês fizeram essa mudança primeiro dentro da SAP para que os gestores que já têm ali, né, essa plataforma, pelo menos tenham um benchmark melhor? Eu acho assim, as novas tecnologias geram dúvidas em todo mundo, né? De que forma que eu vou me adequar a elas, né? O que eu tenho que fazer na minha formação, né, no meu desenvolvimento para eu estar pronto para conseguir utilizar essas oportunidades, né? Como companhia, acho que isso a SAP faz muito bem, no sentido de proporcionar tanto treinamentos oficiais quanto alguns programas internos, exatamente para transmitir esse conhecimento e estimular essas iniciativas para desenvolver ferramentas, né? No caso de IA, por exemplo, né, vou falar que foi o que a gente fez mais recente, a gente começou um programa passado chamado Finoton. Finoton? Então, é como se fosse um hackathon, né? Ah, tá. Só que para finanças. Então, Finoton. Então a gente pegou toda a comunidade de finanças dentro da SAP? Dentro da SAP, em todos os 90 países. Então, deu uma série de treinamentos e conhecimento do que é a inteligência artificial generativa, de que forma, quais são os produtos e soluções que a gente já tem disponível dentro de casa. E aí começaram iniciativas. Ok, agora tragam ideias, tragam use cases, né, casos de uso, onde a gente pode implementar isso de fato. E começou uma competição, então foi uma competição interna, com sugestões, depois algumas as melhores ideias mais votadas, né, as ideias mais votadas foram implementadas. Então esse eu estou dando aqui um exemplo, né, de forma que a gente trouxe esse tema aqui, de novo, é super recente, não é natural para muitos profissionais de finanças, né, a gente não tem esse background de tecnologia. Como é que eu trago a tecnologia para dentro do dia a dia, né, do que a pessoa faz, né? Então essa foi uma das formas que a gente fez e foi super sucesso. A gente fez isso em 24, agora para 25 a gente vai desenvolver o programa de novo. E para pegar a carona, acho que esse exemplo que o Kleber deu é uma iniciativa perfeita para incentivar não só participação como aceitação, porque também acho que, voltando ao ponto que ele fez, que qualquer projeto, seja de transformação digital, você pode chamar de digitalização, até de uso de inteligência artificial, são processos, é a ferramenta, mas também tem
são as pessoas. Sim. E aí o ser humano, por intuição, né, sobrevivência, acho que qualquer coisa disruptiva que venha, a primeira pergunta que vai fazer é, né, o famoso lá jargão americano, what's in it for me? Né, o que tem nisso para mim? Quais são os riscos? Quais são as oportunidades? Tem esse dilema de, será que a máquina vai roubar o meu emprego? Mas acho que através de, né, trazendo a população de finanças, ou até quando a gente fala com o cliente, para que seus processos de transformação digital e uso de inteligência artificial tenham sucesso, eles precisam trazer os usuários para o lado dizendo, vocês são parte disso. A gente não está fazendo isso para cortar pessoas. Agora, claro que, e a gente escuta, né, muitos profissionais falando isso, que eu particularmente, pessoalmente também acredito, eu não acho que a inteligência artificial vai eliminar o emprego, o que ele vai fazer é transformar o emprego. Só que se você não estiver transformado e capacitado, aí sim, qualquer um de nós vai correr um determinado risco. Isso não seria pela inteligência artificial, qualquer processo, qualquer coisa nova, se você não está acompanhando o desenvolvimento, você está fora do mercado. Né? E começam coisas pequenas. Até a gente estava conversando sobre um outro evento que nós fizemos aqui com vocês, com uma outra empresa de serviços muito embasada em tecnologia, mas eu lembro quando a gente fez um call com o CFO dessa empresa para fazer só um alinhamento do material, ele estava falando muito da parte comportamental de mudar hábitos. Isso. E eu lembro que nesse call, a sorte é que eu estava com outros 2 colegas que tiveram a mesma resposta que eu, mas ele falou, quantos de vocês já usam o ChatGPT de forma assim, assídua? Ou vocês só utilizam um Google da vida? Eu falei, eu não uso, ninguém usava. A partir desse dia, até a primeira pessoa que eu pinguei foi o Kleber, eu falei, Kleber, cadê aquele link do ChatGPT interno da SAP, que a gente pode colocar dados internos? E você vai ver que foi uma mudança cultural contando... Vocês têm isso? Temos. Vocês utilizam com os dados internos da empresa A gente pode colocar não dados pessoais, sim, mas nós podemos usar dados da SAP num ambiente seguro, e isso disseminando o uso. Mas foi um exemplo clássico de que, assim, acontece com todo mundo, é um shift de mindset cultural, de você não só entrar num navegador, que às vezes numa pesquisa pode te dar uma resposta assertiva, só que na hora que você vê o que a inteligência artificial faz além, é que você fala, nossa, que você realmente ganha aqui, né? Sim. Eu particularmente, eu uso muito, né, o chat. Acho que a gente tem... Acho que a gente tem vivido a transformação digital. A transformação digital, ela também está levando à transformação da forma das pessoas enxergar o trabalho, né? Passou pela Revolução Industrial lá atrás, né? E aí a gente está passando por uma transformação digital, onde vem as inteligências artificiais. Aí, poxa, a gente teve aí uma recentemente chinesa lançada, né? Então, as pessoas estão se transformando também, né? E no começo, isso que você comentou, Conrado, realmente é muito importante, porque as pessoas ficavam com medo, esse trem vai eliminar meu trabalho, poxa, eu não vou começar a usar isso, a empresa vai ver que isso vai ser mais rápido que eu fazendo. Só que, por isso que eu perguntei, né, como é que foi essa aceitação dos processos dentro da SAP, porque nós, como liderança, precisamos passar isso para o time, né? Que a transformação digital transforma uma melhor forma de você trabalhar e tempo para você ter também ali de pensar de forma diferente. E que é aquele ponto, às vezes o trabalhar bem não é a quantidade de horas que você trabalha, mas entrega. Exatamente, é o que você está entregando. E assim, pensando nessa mudança de cultura e tal, bom, a SAP é uma empresa global, né? Eu estava aqui imaginando aqui, será que em todos os países, né, as ocorrências, as aceitações, as mudanças, elas ocorrem da mesma forma? Acredito que não, né? Deve ter uma questão cultural aí que um país está mais à frente em algumas questões, outro está mais atrás, né? Então, como é que é isso? Tem já, por exemplo, alguma implementação que vocês fizeram na SAP que tem país que ainda não chegou nele? O outro já está avançado nisso. Existe isso ou não? Hoje, com a
globalização, a gente está mais uniforme em tudo. Eu, particularmente, não teria uma resposta, acho que 100% talvez objetiva, mas a minha percepção é que sim, nós teremos níveis diferentes de adoção, mas que elas não necessariamente ou não tenderão a ser tão distantes assim. Né? Porque até no que a gente volta ao cerne da questão de ter processos, ferramentas e também pessoas alinhadas no tripé que o Kleber comentou, qualquer projeto tem que ter uma mensagem top-down, dizendo, pessoal, é assim que a gente vai trabalhar, essa é a ferramenta, esse é o processo, essa é a delegação. E claro, eu acho que a gente confia na gestão da empresa, no board, e me arrisco a dizer, aí se o fulaninho não quiser, não aceitar, aí ele começa a virar como que o cliente fora da curva. Entendi. Como é que você, o Conrado, como você foi, você como controle, né, estão... Porque vocês fazem benchmarking com, logicamente, pessoas da área de vocês de outros setores. Eu tenho certeza que vocês devem ser perguntados de vez em quando, como é que é, cara, trabalhar com SAP? Como é que é trabalhar com software? O que vocês... qual a maior dor que vocês recepcionam dos pares de vocês no mercado, né? Independente se tem SAP, independente se não tem SAP, né, ali nas empresas. Qual é a maior dor como você, né? Se eu chegasse para você hoje com a minha dor é essa, e você como controle ali, que vocês recepcionam de pares como vocês diante de toda essa transformação que a gente está falando aqui, e vai falar durante o dia todo, né, com a Rádio Kleber sobre transformação digital aqui. Assim, eu particularmente, a gente até, eu acho que isso reflete nos resultados da SAP Brasil, apesar de não divulgar números, né, a gente vem sempre demonstrando ao mercado que a gente vem crescendo receitas na ordem de double digit, mas isso, obviamente, 100% mérito dos nossos clientes parceiros que têm abraçado, né, a missão e a causa e acreditam na transformação digital. Tem esse fator positivo de que acho que o mercado brasileiro e até indústrias que até então a gente diria, nossa, é uma indústria muito tradicional ou é empresa familiar, uma cabeça mais conservadora, a gente já começa a ver um crescimento e uma adoção maior. Entretanto, não é surpresa que em muitas conversas com empresas que assim estão acertando 100% na sua estratégia de negócio, de diferentes indústrias, marcas de referência que estão crescendo, receita, lucro, plano lindo de responsabilidade social, na hora que a gente vai bater um papo mesmo, como é que vocês fazem, quantos dias vocês fecham os seus livros contábeis? Tem uma empresa que para mim é uma referência, claro que eu não vou dizer nome, mas eles confessaram que eles demoravam cerca de 3 semanas para fazer o fechamento mensal. 3 semanas? Então, isso demonstra que, de novo, eu acho que tem muito avanço no mercado brasileiro, mas na hora que você começa a ter conversas mais próximas, ainda tem muita oportunidade, né? Não só para a SAP como fornecedora, mas também para que esses próprios clientes, se já estão tendo sucesso porque acertaram um modelo de negócio e mesmo com tanta atividade manual para fazer as atividades financeiras estão indo bem, nossa, se tiver, esse é o limite. Esse é o limite. O que eu ouço muito, acho que ainda é qualidade de dados. Qualidade de dados. Então, assim, na minha área mais próxima é FP&A, né? Sim. Seu planejamento financeiro e análise. Uhum. E aí, conversando com alguns colegas, o que eu já vivi muito antes, né? Então, você partir de uma base que você efetivamente confia, com a granularidade que você precisa para fazer a projeção e depois tomar a decisão rápido, isso eu acho que é uma dor gigante que algumas empresas, que o Gustavo falou, você demora 3 semanas, 20 dias para ter uma base, ele não consegue tomar decisão. Ele vai estar sempre atrasado nesse processo. A própria inteligência artificial que a gente está comentando, eu só consigo extrair o valor dela de verdade se eu tiver com os meus dados muito bem desenhados, muito bem estruturados. Senão vai ser mais difícil você extrair. Entrada de dado ruim, né, saída de informação ruim. Né?
E acho que a SAP, no final do dia, ela traz muito valor para a mesa exatamente nesse ponto. Né? Você parte de uma base de informação com muita qualidade, né? E com dados, depois você consegue extrapolar e tomar uma série de... Cara, você colocou um ponto aí que, inclusive, o nosso amigo aqui, né, que já passou aqui pelo podcast, né, o Antônio aí, que ele... Você pode também acessar o episódio do Antônio, né, o CFO da Embraer. Ele colocou que, eu lembro da conversa que nós tivemos com ele, né, Valcimiro? Ele colocou que ele possui pelo menos eu não vou lembrar ao certo, mas eu acredito que foi engenheiro de dados, engenheiro de dados em cada área que ele tem, né? Vocês também acham que hoje, por exemplo, a pessoa que trabalha no FI, né? A pessoa que trabalha lá na controladoria, o profissional, né? Ele está sendo a expertise dele, né? As skills dele, ele está precisando ir também mais para dados. Quando vocês olham a contratação de uma pessoa, poxa, eu sou formado em administração e tenho uma experiência em controladoria e planejamento econômico, por exemplo, mas eu não tenho conhecimento em base de dados. Versus, eu sou administrador, tenho experiência em finanças, mas tenho experiência em dados. Quanto isso é relevante? E esse exemplo até, eu acho também, né, tiro o chapéu para o Antônio, que acho que é referência, né, de mercado, não é à toa que ele já está fazendo esse movimento, mas também é bacana de ver, porque conversando também com CFOs de outras indústrias, até talvez algumas você nem imaginaria ter uma mentalidade tão avançada como, né, healthcare, por exemplo, é o que você falou, em algumas instâncias, o que eles estão sentindo e que não é só isso, mas que você pode fazer aí uma certa mistura, que é bom você ter dentro de um grupo de experts de finanças que conhecem ali, né, plano orçamentário, contabilidade, tesouraria, você tem um cientista de dados. Legal. Aí, assim, eu não acho que ninguém vai conseguir fazer nada sozinho, mas se essa equipe multidisciplinar trabalhar de forma colaborativa, acho que os profissionais tradicionais de finanças vão aprender mais de dados e o cientista de dados vai aprender finanças, né? Então, acho que é uma mistura que a gente tem, acho que, vivenciado cada vez mais em conversas com outros colegas de mercado. Tem um perfil, né, de cientista de dados no mercado que é muito fera em dados. Muito fera, o cara entende de base de dados, o cara entende de linguagem de dados, mas quando a gente coloca negócio, business no meio, tá, como é que eu transformo esse dado em informação para business? Como é que eu transformo esse dado para realmente entregar ali para o Kleber ou para o Conrado uma tomada de decisão? Essa, acredito que é uma dor, e aí você pode falar, Valcimiro, né, que nós estamos resolvendo aqui, né? Então, a gente acabou de criar um curso aqui de graduação, inclusive, de ciência de dados para negócios. E, assim, 40% da grade, ele estuda negócios, ele estuda contabilidade, ele estuda economia, ele estuda gestão, exatamente para que ele saiba o que fazer com o dado, né? E como tratar bem esse dado, né? Como encaminhá-lo, exatamente. Então, esse é esse ponto. E os outros cursos que são de negócios também tem uma grande pitada de dados. Então, assim, esse casamento a gente enxergou que ele era propício para acertar exatamente essa demanda que você coloca aí. Então, e até o VP Global de Inteligência Artificial da SAP, eu pessoalmente não sei há quanto tempo que ele entrou na companhia, ou se ele já era e foi contratado, e foi promovido por cargo, mas não é à toa que ele recentemente foi promovido a CTO, mas você vê que no linguajar dele é dado e negócio. Dado e negócio. O cara vai lá, visitou tal cliente e você vê que a fala dele não é só falando do technase, ele já mistura e vê, olha, através do modelo de negócio, isso eu acho que isso vai ser talvez a referência de perfil profissional do futuro, se você conseguir combinar a bagagem financeira, a bagagem de dados e também a parte toda de
de negócio, de estratégia. E até uma coisa que eu estava me lembrando agora com esse papo, mas que eu vejo como é bacana, né? O meu filho mais velho fez 10 anos, está começando agora, né, a próxima série dele, e aí eu recebi na virada do ano a escola dizendo: o seu filho, todos os alunos, precisarão ter um notebook. Aí na primeira hora eu falei assim, aí, o financeiro, mão de vaca, eu, pelo amor de Deus, criança de 10 anos, não sei o quê, já está com 2 semanas de aula. O que você já vê ele evolução ali. Não é que ele já usa tablet, celular, mas agora com um notebook. E não é para jogar videogame. Familiaridade de seja a plataforma Windows ou outros softwares que a escola usa, né? Você vê que agora o currículo educacional está sendo completamente reinventado. Diferente. E tem que ser, né? Porque senão você cria um ambiente na cabeça desse aluno que amanhã ele vai para o mercado e é outro. Então você tem que assimilar esses dois. Tem um programinha que agora também me esqueci, que eu acho que é a cereja no bolo do que é low code. E que você tem que ir lá programar o teu videogamezinho, né? Já tem lá todos os comandos, if, Aí, papai, senta aqui comigo, não sei o que, eu quero fazer aqui o bonequinho que vai ficar no gol. Cara, eu só fui lá montando, aí tem uma animação. Gente, fantástico. Isso com 9 anos. Então, isso cria forma de pensar diferente, que lá na frente vai fazer diferença na carreira. Exatamente. Então você tem que tirar proveito disso, de fato. Né? Exatamente. Legal. Só uma curiosidade aqui, mas novamente, né, a SAP global, né, nasceu na Alemanha, né, num ambiente que eu acredito que seja mais industrial mesmo. Né, nasceu ali e depois, claro, foi avançando. E ao longo do tempo, né, no início eu imagino que se fosse mais para grandes empresas, e com o tempo isso vai descendo, né, vai tendo novas aplicações, talvez com um tipo de simplificação e tal, para abranger empresas também de porte médio para baixo ali. Mas assim, você tem segmentos diferentes no mercado, né? Então você tem segmento A, que ok, está tudo bem calibradinho no sistema, mas surgiu um segmento novo aqui que o software nunca atuou, né? Poxa, isso certamente vem avançando, né? Tem muitos segmentos que vocês ainda não abarcaram, quer dizer, aos poucos estão chegando lá, parece que abre o negócio, é um bola na mesa agora que vocês estão realmente avançando, né? Como é que é isso na expansão de um sistema desse porte? Claro, aqui no Brasil a gente sempre embarca no que a empresa está fazendo globalmente, mas até quando a gente tem alguns números que a gente vai compartilhar aqui na aula de hoje, mas são mais de 100 tipos de soluções atendendo dezenas de indústrias. Então, o agro, que é um negócio que você até poderia dizer, nossa, mas muitas vezes uma empresa mais familiar, mas empresas familiares faturando bilhões por ano, e que a cabeça, o mindset já está mudando para uma profissionalização. Agora, o ponto eu diria, ao meu ver, não é como atingir todas as indústrias, porque a maior parte delas, a empresa ao longo de décadas também foi juntando conhecimento best practices. Mas algo que a própria SAP vem disseminando fortemente no mercado é que ela não é uma solução somente para uma empresa que fatura centenas de bilhões ao ano, como se pensava ou ainda pode se pensar. Até porque existem ofertas específicas para pequenas e médias empresas, ainda mais através da utilização de nuvem pública, que tem o seu custo reduzido, mas com os mesmos níveis de segurança. Então, não é surpresa que em muitas conversas para um empreendedor ou um dono de empresa, um CEO de uma pequena ou média empresa, que na hora que você fala, olha, não, mas nós temos aqui, você pode ter o teu S/4HANA na nuvem pública e esse é o preço, esse vai ser o teu payback. Que, nossa, eu não sabia. Então hoje eu sinto que é muito mais uma disseminação de que o SAP pode e sim serve para empresas de todos os tamanhos, do que particularmente não atender uma indústria específica. Não sei se você concorda. Não, mas mais de, não sei se eu vou falar um pouquinho mais de 85% da base de clientes no Brasil são SMBs, então, da SAP. Então, e quando a gente olha para novos clientes,
a grande maioria vem dessa base também, né? Ela tem sua força, obviamente, nas grandes empresas, né? A gente comentou, acho que mais de 80% do PIB global roda em sistemas de SAP, passa em sistemas. Legal. Mas... Quanto? 80%? Mais de 80%. Mais de 80% do PIB. Mas quando a gente olha para tanto setores, né, abrangência em setores, quanto tamanhos de empresa, né, hoje o portfólio consegue atender todo mundo. Né, e o S4 Public, que essa foi a grande última solução apresentada como RP, ela tem uma oferta muito bem desenhada para este público. Né. E quando a gente olha, eu acho que o Brasil a gente tem uma série de desafios como país, né? E produtividade certamente é um deles. Né? Eu acho que ter um produto da SAP atendendo esses grupos, a gente tem até um efeito econômico, né, para a sociedade super importante. Né? Acho que essa é uma das frentes que a companhia não consegue suportar, daí a gente conseguiu trazer esse produto para o Brasil. Né? Deixa eu aproveitar que eu estou com os dois feras aqui da SAP no que está indicador financeiro. Você comentou do payback. E muitas das vezes nós, quando tomamos a decisão de mudança e virada de qualquer sistema, a gente fica em dúvida, né? Pô, como é que eu vou calcular um payback de um investimento desse? Né? Porque é um investimento relevante, né? Mas muitas das vezes quando a gente fala do investimento em sistema, a gente está olhando muito a performance no dia a dia, muito a gente sabe que tem economia de HH, a gente sabe disso tudo, né? Como é que vocês hoje, aí, talvez o Kleber até, né, como controle ali, como é que vocês trabalham nessa, vou dizer venda, né, mas informação para o cliente, dessa informação de quanto tempo eu vou ter esse retorno desse investimento se eu tomar a decisão de investir na SAP? De investir, no caso, né, de investir na plataforma para que eu possa ter isso dentro do meu setor, porque muitas das vezes eu estou trabalhando ali para implantar o ERP no back-office, né, ali na controladoria, no financeiro, ali nos suprimentos. Como é que vocês fazem isso, né, hoje lá dentro, esse cálculo disso? Não, obviamente a gente vai olhar para cada empresa e entender o momento dela. Mas das formas de a gente calcular esse retorno é olhar os indicadores econômicos, os indicadores financeiros da empresa. Ok. Então, de forma que eu consigo... Pós-implantação. De forma que eu consigo olhar seu estoque. A seu estoque está nesse tamanho. O benchmark que a companhia tem está nessa faixa. A gente conseguir trazer para dentro da faixa dos clientes essa qual jeito você consegue ter. Fechamento, acesso a capital. Então, você tem uma série de... A gente faz uma olhada, a gente pega lá o balanço. E tem esse acompanhamento? Pega o balanço, pega o PNL, veja como é que a empresa está em cada uma daquelas frentes e de que forma trazendo as práticas que o RP da SAP traz, de forma que a gente consegue melhorar aquilo. E ali eu consigo fazer uma conta efetivamente, né, de retorno de investimento daquele projeto. Para complementar, acho que existem times de pré-vendas e que a gente também chama de Solution Advisors, que eles são, eles não só conhecem a tecnologia, como eles são especializados em indústria. Eu acho que ainda mais também com o nosso país, né, com acesso a capital para caro, com toda a incerteza, etc., o que a gente sente é que a atuação dessas equipes está cada vez mais importante, porque não é jogar o problema para o cliente dizendo, você quer, então vai custar tal, e se vira para justificar. É um trabalho a quatro mãos em no qual a SAP, como ele falou, pode ser pegando, né, o balanço ou pegando outros indicadores, dizendo, olha, esse aqui é o atual e aqui é o projetado do pós. Agora, um outro conceito que você vai ouvir muito também do nosso time de S4, né, que também é um time brilhante, é que hoje a gente olha não somente para o ROI no sentido de retorno sobre o investimento, é também sobre retorno sobre a inovação. Porque muitas vezes a visão, não vou dizer que ela é míope, mas a nossa tendência é eu vou para o meu conselho justificar esse investimento, falar que é o que você falou, ou vou aumentar minha receita, ou vou reduzir custo, papapá. Hoje, a questão também é o quanto é que custa para que a empresa ainda se mantenha competitiva e relevante no mercado. E todas as inovações, né, novas
novas pesquisas e desenvolvimentos que a SAP faz é na tecnologia atual. Então, dizendo, olha, se você continuar nessa tecnologia, seja com ou sem SAP, digamos que hoje em dia você tem um limite para continuar inovando, você não vai ter dinheiro para contratar times de inovação que você já está tendo problemas ou já está espremido com outras áreas. Então, é também um outro conceito de falar, não é só o retorno do investimento, mas é o retorno da inovação, que é um componente cada vez mais essencial para que as empresas continuem perpetuando no mercado. Porque a inovação, ela realmente ela pode ser uma barreira de entrada, né? Tanto de entrada quanto de saída. Tanto de entrada quanto de saída. E interessante você colocou esse ponto da inovação, né, nessa temática em meio a indicadores financeiros, porque essa é uma das dúvidas, né? Porque, poxa, eu estou investindo, mas às vezes eu não vou ver o retorno na linha do faturamento, né? Eu vou ver a performance? Vou, mas eu preciso estar pelo menos dentro do mercado. A companhia precisa estar no mercado. E quando a gente fala o mercado tem inovador. Acho que o mercado ele tem vivido essa transformação também da inovação. Isso é muito importante porque se discute muito, né? O Valsamir aqui é o cara da contabilidade, inclusive, né? E vem se discutindo, poxa, como é que a gente pode mensurar essa inovação, né, Valsamir? E uma das formas é exatamente essa, né? Eu preciso estar dentro do mercado, criar uma barreira de entrada e proteger a minha barreira de saída ali. Então, acho que esse ponto é importante, né, Valsamir? Isso aí, pegando um gancho nessa questão que você está falando de inovação, né? Estou falando de futuro, né? Assim, olhando para frente agora, né? Tanto num olhar de um CFO ou de uma controladoria, né? Ou até mesmo de uma empresa que fornece munição para essas áreas, vamos dizer assim, que pode vir de novo aí, de inovação dentro disso tudo, né? Você pega uma área de controladoria, por exemplo, hoje, se olhar 30 anos atrás, é muito diferente, né? A exigência de informação que se tem hoje, né? Principalmente agora envolvendo ESG, já outros ângulos, né, de informação, claro, as coisas vão avançando, né? E isso a gente sabe que não para, né? Principalmente com essas novas tecnologias surgindo e tal. Olhando para frente, né? O que você acha? O que vocês acham aí que pode estar chegando de novo ainda que a gente vai ter que olhar e putz, tem que incorporar isso também, né? Tem algum olhar desse já? Não sei se é tanto futuro, se já é presente. Já é presente. Estava pensando exatamente no futuro da série hoje. Hoje a velocidade é muito mais rápida. Mas eu estou estudando para empresas que é SG, né? A gente tem não só um desenho, mas já tem produtos nesse sentido, que para auxiliar na contabilização de métricas não financeiras. Isso. Né? Então, a gente vê, por exemplo, emissão de gás de estufa, emissão de gás carbônico. Então, eu fazer a contabilização, eu ter um balanço de GHG da mesma forma que eu tenho meu balanço financeiro. Essa é uma das que a gente chama, da companhia a gente chama de dual ledger. Né? Então, algo que a gente já está desenvolvendo. E eu, por exemplo, participo junto com o Gustavo no Comitê de Sustentabilidade do Brasil. E a gente tem lá o nosso dashboard, a nossa solução, utilizando lá as ferramentas da SAP, o Control Tower, para fazer medição de uma série de métricas dentro da companhia. Como companhia, a SAP ela foi pioneira nesse sentido, a gente já emite, a gente chama de relatório integrado há quase 20 anos, foi a primeira empresa europeia a fazer, primeiras empresas de tecnologia a fazer. Então, dentro do nosso relatório anual, você vai ver toda a nossa performance financeira, mas também uma série de métricas não financeiras, né? Olhando principalmente para a sustentabilidade. Então, esse é um ponto-chave, né? Quando eu falo de futuro, mas o futuro já está tocando, acho que esse é um ponto que os profissionais de finanças, né, profissionais de gestão, vão ter que olhar isso com muito mais cuidado. E obviamente, para isso a gente vai precisar de ferramental, tecnologia para suportar. E o outro lado é inteligência artificial. Né? Quando eu falo de FP&A, né, que é o Financial Planning, e análise, eu brinco que o Financial Planning a gente já utiliza, vai utilizar cada vez mais Machine Learning.
né? Então, que é o aprendizado de margem. Então, eu vou pegar o meu histórico financeiro e vou fazer projeções utilizando tecnologia de inteligência artificial para fazer isso, né? Então, lá do FP, ali, do Financial Planning, Machine Learning é transformador, não é algo que não dá para não ter, não estar na mesa. E do lado da análise tem a inteligência artificial generativa, né? Então, eu começo a rodar modelos para me auxiliar a entender e dar sugestões de tudo aquilo, né? Então, não preciso mais depender do Kleber, que vai, Kleber, analisa para mim como é que foi o... Não, eu consigo trazer tecnologia para ser esse meu copiloto, para me auxiliar nesse processo, né? Então, quando eu olho em finanças, o que a gente toca no dia a dia, e que vai ser muito diferente que a gente vai ver nos próximos anos, acho que são essas duas frentes, né? De que forma que a inteligência artificial atua nesses dois lados, tanto do planejamento financeiro quanto da análise, e o lado do dual ledger aí, ou das métricas não financeiras para dentro dos seus estados de assunto. Tecnologicamente, cara, eu concordo 101% com o Kleber. Aí o que eu acho também é a consequência disso, trazendo um pouco mais para o dia a dia do ser humano, não só nas suas casas, mas, né, olhando pela ótica profissional, é como fazer o seu trabalho, que é o que a gente já levemente tocou, né? Porque hoje, mesmo que a gente demande muito tempo para fazer uma atividade manual, né, reconciliar dados, até ter uma fonte central de verdade, digamos que aquilo ocupa o tempo da pessoa, e o fulano até pode ter um certo nível de conforto dizendo, nossa, eu fiz o meu trabalho, né? Consolidei os dados, entreguei. A partir do momento que isso deixa de ser uma atividade relevante porque ela foi automatizada, que as pessoas aprendam, e não é por falta de capacidade, mas é por costume de eu não sou mais um manipulador de dados. As pessoas precisam aprender o que eu faço, o que eu decido, o que eu recomendo. E é um trabalho muito diferente, porque às vezes também, né, voltando ao ponto de alguns clientes que ainda não estão no estágio tão avançado e que se ingressaram no processo de transformação digital, o que a gente escuta até dos nossos stakeholders no projeto é que na hora que você fala, olha, mas fulaninho, sabe aquilo que você reclama, que nossa, meu trabalho é chato, tenho que ficar aqui perdendo horas, três planilhas de Excel para transformar numa só. Na hora que chegam para o fulaninho e falam, você não vai precisar fazer mais isso, você vai apertar um botão no seu relatório. Pô, mas será que eu faço agora? Será que a vaga é confiável? É melhor eu dar uma olhada, mas de novo, acho que acho que é a intuição, né, de sobrevivência do ser humano, mas assim, a companhia não quer falar, olha, fulaninho, você só sabe fazer isso, não é, mas é que tanto o ser humano ele consiga compreender que ele tem que mudar nesse aspecto e com o apoio da empresa, dando, né, tanto da gerência quanto dos subsídios tecnológicos, fala assim, vou te dar um trabalho que para você vai ser mais gratificante e mais legal. Porque ao invés de estar na tua sala mexendo com planilha, você vai sentar do lado do teu controller e falar, Kleber, com base no que eu analisei aqui, minha recomendação é fazer A e B. Aí fala, nossa, eu fiz A e B e aumentou a receita da companhia. É um trabalho mais legal. Perfeito. Bom, você tem mais alguma questão? Não, só queria agradecer de fato, porque é um aprendizado, né? E nós aqui, por exemplo, eu como CFO aqui, realmente que a gente vê muito dado dentro da controladoria ali, e às vezes a gente se pergunta, né, pô, exatamente isso, mano, será que eu posso confiar realmente nesse dado que está sendo gerado, né? E a gente tem que mudar esse mindset, né? A gente tem que mudar, acho que a máquina, ela, né, principalmente no que é repetitivo, né? O que é repetitivo, ela aprende com ela mesma. Ela aprende também a ler aquele dado. E direcionar o time para algo mais complexo. Porque a complexidade de se criar a máquina, eu acredito que ainda, talvez... Agora, a criação, a gente tem que começar a usar isso aqui, que é uma das melhores máquinas, é a melhor máquina,
justamente para criar, até porque quem criou toda essa linguagem foi nosso cérebro, né? E eu acho assim, que se aquela informação gerada ali pela máquina é confiável ou não, depende muito daquilo que a gente falou lá atrás. Qual é o cadastro feito, né? Como foi o input desse dado. Exato. Se isso aí estiver bem, é consequência. Agora, não adianta você ter o melhor lá na saída se a sua entrada está toda errada, bom, aí errou no processo inteiro, né? Então eu acho que o nível de confiabilidade você tem mais ou menos é ter a consciência de que a entrada realmente está bem. Se a entrada estiver bem, bom, perfeito, eu acho que aí dá para confiar mais. Construir em cima. Exatamente. Bom, queria aqui agradecer esse bate-papo, acho que foi bem proveitoso, né? A gente sempre aprende aqui, né? Muito. E quero agradecer muito aqui a participação, né, do Kleber e do Gustavo, né, da SAP, o Controle América Latina e o CFO. Eu acho que foi um papo que nos trouxe realmente bastante informação aqui importante para quem está nessas áreas, para quem está em empresa de forma geral, né, e que tem que lidar com sistemas aí. Bom, você ouvinte, só lembrando que toda quarta-feira, né, nós lançamos um novo episódio, sempre com um tema diferente, sempre voltado aí na área de negócio. Então, assista, participe, dê lá 5 estrelinhas lá na sua avaliação, se você gostou de fato, e divulgue, né? Deixe seu comentário, nos dê sugestões de novos temas que podemos tratar aqui. Então é isso aí, até a próxima quarta-feira. Até mais!